Hoje nós vamos falar sobre os efeitos das manifestações antirracistas aí nos Estados Unidos, Brasil e mundo. Para falar com a gente, Marcos Agostinho, ele que é o nosso entrevistado de hoje, já está ao vivo conosco via Skype. Boa noite, Marcos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Rodolfo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando de temas tão quentes e relevantes para a sociedade no momento. Nós que agradecemos a sua participação mais uma vez, como sempre, aqui no nosso Giro da Manhã, Giro da Noite, sempre com a gente aí. Olha, Rodolfo Andrade, pode começar a entrevista. Antes do Rodolfo começar, se você que está nos assistindo aí pelo Facebook do Giro SA, né? Muito obrigado pela sua audiência. Caso você ainda não tenha curtido a página do Jornal Giro, vai lá no campo de pesquisa do Facebook, coloca Jornal Giro SA. Curte a nossa página, nos assista por lá nesse momento, às 18h05. Você nos assistindo por lá, você pode fazer sua pergunta, fazer seu comentário, falar o que você quiser. A página está aberta para que vocês falem aí o que vocês quiserem e nós colocamos vocês para participar aqui ao vivo com a gente, tá bom? A gente fala seu comentário, lê sua pergunta e daí por diante, ok? A gente só não admite ofensas. Se quiser me ofender o Rodolfo, pode ofender. Mas fora isso, é porque tem um pessoalzinho que às vezes vai comentar lá e não comenta coisa com coisa e ainda ofende todo mundo, né? Aí a resposta vem. Se for de mim ainda, piorou. Rodolfo é mais calminho, mas fala mal de mim para ver o que acontece. Rodolfo Andrade, bora começar a entrevista com o Marcos Agostinho aí. Vamos lá. Cuidado com o gabinete do ódio. Verdade. Vamos falar do gabinete do paz e amor, então. Vamos lá. Marcos, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui em nosso programa. Hoje para falar de um assunto nada agradável que pensamos que todos esses problemas teriam se encerrado no século passado, quando se acabou com a escravidão e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual todos nós somos iguais, não só na parte legal, mas também aqueles que são cristãos, que acreditam em Deus, todos são iguais também perante a Deus. É isso que diz a crença religiosa. Nós estamos hoje chegando ao 8º dia de protestos, após um suspeito negro ter sido morto por um policial branco, né, sufocado por um policial branco. Isso desencadeou grandes manifestações desde aquele dia. Hoje, o 8º dia, e conta-se a história que isso só aconteceu em 1968 com o Martin Luther King. Nesse cenário todo, Marcos, o que se pode extrair desses movimentos que ali se juntam, não só negros, mas também brancos nos Estados Unidos? Rodolfo, em primeiro lugar, quero dizer a você que, mais do que um movimento antirracista, esse é um movimento anti-hipocrisia. Porque, como se diz o pessoal na periferia, né, o que mais acontece é as pessoas passarem um pano no racismo, né? Então a gente passa um pano no racismo, a gente passa um pano na violência policial. Só que algumas coisas que não dá para passar o pano são nos números. E daí vem meu prazer de estudar os números, a questão da ciência política, da ciência social, que é a minha especialidade, que completa alguns anos aí, que é estudar os números. Então você abre qualquer informação, no dia a dia você vê isso. Começando pela Covid, que nós estamos falando aí. Qual será a população mais atingida pelo coronavírus? A resposta é a população negra. Dentre os negros sem escolaridade, com menos escolaridade, ou sem escolaridade, para ser mais exato, o número de mortes, o índice de mortes é 4 vezes maior do que a média. Tá? Então, via de regra, os negros mais velhos são os analfabetos, que estudaram menos. Logo, os meus filhos estão perdendo os avós. Entende? E se você pegar outra informação baseada em números também, saiu hoje, vocês devem acompanhar os números das mortes em confronto pela Polícia Militar de São Paulo. Vocês viram esses números de hoje, não?
uma coisa, Os mas números- acabei não olhando a pesquisa. Eu vi alguém divulgando Os isso. números de mortes em confronto com a polícia aumentaram na pandemia. E predominância é de jovens até 24 anos, que é a primeira faixa, mas pega de 11, 12 anos, e negros, em número muito maior do que a população. Então nós estamos falando o seguinte: o que acontece lá, o que acontece aqui, é uma tipificação pré-estabelecida que todo negro ele já é suspeito, marginal e se for forte é perigoso, tá certo? E que para esse grupo tem que ter um tratamento específico, porque eles já são bandidos. É o que você pega, por exemplo, se você vê nos seus arquivos aí, quando assumiu o comandante da rota, o novo comandante da rota, não sei se é ele ainda, mas se permanece ele diz o seguinte, que a abordagem nos jardins é uma coisa, a abordagem na periferia é outra. Aí você pega a abordagem em Paraisópolis, no baile funk, e a abordagem da polícia militar na Alphaville, nesse que apareceu até no Fantástico do que aconteceu. Então, é um movimento anti-hipocrisia. Ou ninguém sabe que foi um erro, que foi um assassinato ao jovem João Pedro, aquele músico que foi fuzilado com 80 tiros com a família no carro, a menina que levou tiro na cabeça. Então, são só essas pessoas que morrem. Então, primeiro é acabar com a hipocrisia. E, para finalizar essa primeira parte aí, o que acontece lá acontece aqui, porque é a tal da diáspora, né? Então, o processo de construção das sociedades, em forma de colônia, exploração da África, ela veio, os negros foram espalhados pelo mundo. Então, assim como se espalha também o ódio, né? Como se espalha, quer se plantar aqui a Ku Klux Klan, então provavelmente vai se espalhar e se alastrar aqui, oxalá seja, esses movimentos de contestação, sobretudo da ação policial. Porque independente de governo do PT ou do PSDB, ou mesmo agora do Bolsonaro, as mortes violentas entre a população jovem negra só aumentam. Essa que é a grande questão. Marcos, nesse contexto, nós estamos percebendo que esse movimento nos Estados Unidos chegou ao 8º dia seguido. Aqui no Brasil tivemos somente o primeiro no domingo e o segundo em Curitiba ontem, né? O que se pode extrair disso politicamente? Que os dois governos praticamente seguem as mesmas ideias, né? Pactuam dos mesmos princípios de vamos assim dizer, algumas questões de diminuir as questões de gêneros, de raça, enfim, os dois governos seguem a mesma linha praticamente. Nesse contexto politicamente, o que será que despertou nessa população? Também é vamos assim dizer, uma negativa desses modos de governar? Olha, uma questão que fica clara, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, e agora na França agora a coisa está pegando fogo também lá. Porque também lá saiu o laudo da morte de uma pessoa que em 2016, há 4 anos, também teve o mesmo processo, né, de morte covarde por um policial. Então a França também está em chamas, os subúrbios lá, né? Então esse modus operandi que o Bolsonaro tem aqui, que o Trump tem lá, está tudo alinhado. Então desde essas questões simbólicas, né? No final de semana, esse grupo denominado 300 foi lá com tochas em frente ao STF, imitando claramente os gestos da Ku Klux Klan, né? Você vê na passeata a mulher lá com um taco de beisebol, com uma bandana da bandeira norte-americana, esse ritual aí que as pessoas, que eu digo que é passar pano, né? Que é a questão da cena de beber leite, aquilo não é uma questão para divulgar o agronegócio. Aquilo é para imitar a cena do filme Bastardos Inglórios, aquilo é para imitar lá o Laranja Mecânica, aquilo é para imitar práticas neonazistas. Então essa reação que está acontecendo hoje é a seguinte: caramba, até quanto tempo aqueles que estão sendo ofendidos, por exemplo,
eles vão ficar acuados? Eu vou pegar um exemplo, meu filho, por exemplo. Ele tem 16 anos. Então, 3 vezes na semana, em 1,85 m, 3 vezes na semana, por exemplo, ele é abordado pela polícia. Ou por alguma força de segurança. Seja a guarda municipal, seja o guarda da CPTM, que confunde ele com o vendedor de doce, seja da Polícia Militar, seja da Rocan, seja da Rota. E agora eu vou ter que ficar preocupado dele ser abordado gratuitamente ou espancado por um grupo de neonazistas que pode estar esperando, fazendo uma tocada com ele na esquina. Então, o que está acontecendo hoje é um despertar mundial, né, que teve como rastilho essa morte lá dos Estados Unidos, e como se fosse um despertar por uma reação também a uma prática que se prega como neofascista ou como neonazista, que começa a implantar aqui também. Então nós vamos ficar esperando de boca aberta essas práticas avançarem mesmo? Será que isso é justo? Quer dizer, além disso tudo, a gente vê, ou a população, parte da população consegue enxergar, um certo alinhamento ou uma infiltração destes grupos dentro das forças oficiais. Então, pessoas já racistas, já militantes nessa questão de que negro é lixo, de que negro é menos, de que negro é bandido, isso está incrustado nas forças policiais. E isso faz com que, inclusive, o tratamento para quem, de certa forma, é contrário ao Bolsonaro, por exemplo, que prega isso mesmo que o Trump prega, tem a sua postura, as suas atitudes amenizadas ou mesmo acobertadas pelas forças oficiais de segurança. Então, é um momento, embora tenso, mas é um momento propício para que se discuta não só as questões raciais propriamente ditas, mas como o Estado encara essas diferenças. Porque é uma atitude que é discriminatória e isso ocasiona um número maior de mortes dentro de um setor específico da população, no caso, jovens e negros. Marcos, nessa questão da repressão aos movimentos, alguns hoje chamam de antifascista, né, Antifa, esse modo de repressão, principalmente o Trump ameaçando colocar o exército para lidar com esses movimentos, quais as consequências se pode ter num possível confronto dessa natureza anunciada pelo governo Trump? Olha, é raro, né? Só em momentos muito específicos é chamado a Guarda Nacional para conter esses distúrbios. E aí, falando também de estatística, né, na progressão aritmética e progressão geométrica, conforme os dias vão passando, não só a quantidade de pessoas aumenta em cada movimento, mas também aumenta o número de cidades e aumenta o número de países, né? Então, como você disse, domingo aqui no Brasil teve alguns lugares esparsos, mas nitidamente a questão foi antifascista na Paulista, e no Rio de Janeiro foi antirracista. A tendência é que esses dois grupos se juntem numa força só, correto? E aumente em número de cidades, aumente em número de organização, tá? E assim, aqui como lá, a tendência, infelizmente, é haver confronto. Não que os organizadores ou as pessoas que querem participar desse movimento, como eu, minha mãe, minhas irmãs, meu filho, minha sobrinha, eu gostaria de ir para Paulista se fosse uma outra situação, e a gente considera também, né, até preciso ver, né, de que maneira participar de maneira mais efetiva. Mas, dentro desses movimentos, vai ter quem vai provocar, como aconteceu na Paulista, o grupo contrário a esse movimento, que é o grupo do Bolsonaro, provocou com a conivência da polícia, tá certo? Né? Ao mesmo tempo, também nós sabemos que existe aí o famoso P2, né? Que dizem, há uma investigação, que até membros da polícia, né, se infiltram nas manifestações para causar esse distúrbio, para propiciar a repressão, né?
E tem mesmo aqueles aloprados. Não, eu vou lá porque eu mesmo quero fazer bagunça por mim mesmo. Se vir, eu tô para qualquer coisa. Agora, não é porque existe essa possibilidade, é porque não vai se tentar organizar esses movimentos, porque para que se efetive as transformações, é necessário que a população se organize. Para tirar a Dilma, as pessoas tiveram que ir para a rua. Para tirar o Collor, as pessoas foram para a rua. Para ter eleições diretas, as pessoas foram para a rua. Né? Ou mesmo para abolir a escravatura, os negros foram para a rua, não esperaram uma benesse da princesa Isabel, né? Como foi assinada no século retrasado. Então, nos Estados Unidos, o pior negócio que o Trump vai fazer é fazer esse enfrentamento. Mas assim como lá, assim como aqui e lá, ele precisa de fazer isso para ele dar satisfação a uma fatia do eleitorado que odeia negros, odeia povos indígenas, odeia que o Estado tenha que compensar todos os 4 séculos de exploração e discriminação, odeia fazer concessões e odeia reconhecer seus erros, né? E cultua o uso de armas, né? Olha o discurso de armas lá, o de armas aqui, né? E que estão dispostos às últimas consequências, como assassinar gratuitamente aqueles que por algum motivo eles odeiam. Marcos, nessa questão, continuando na repressão aos movimentos, seja ele antirracista ou antifascista, nós podemos assim analisar de certa forma, como você bem falou, 2013. 2013 começou pelos 20 centavos, né? Não é 20 centavos, era um movimento que começou com os jovens, né? Contrário ao aumento da passagem, e eu me recordo que também teve nessas primeiras manifestações, com menores números, uma desproporção na repressão desses atos pelos 20 centavos, que depois ganhou proporções que seguiram até 2016. Nesse momento, podemos dizer que estamos caminhando dessa mesma forma? Olha, não sei se é da mesma forma, mas é bom perceber algumas nuances. O que há de comum entre ambos é uma certa espontaneidade, tá certo? Uma certa espontaneidade, só. Porque a questão da passagem de ônibus estava muito mais ligada à questão econômica. O gatilho foi a questão econômica, tá certo? No caso agora, é uma questão mais de fundo. É uma questão muito mais emblemática, muito mais concreta, muito mais profundo do que uma planilha de custos de empresas de transporte coletivo. Tá certo? Então o gatilho foi algo que está adormecido e que só aumenta. Tá? Então, se por um momento os negros tiveram maior acesso às universidades, a bens de consumo, a moradia, a trabalho e renda, no período de 2002 até o período de 2014, 2015, né? Esse mesmo período não foi acompanhado pela diminuição da morte de jovens negros. Então, não é necessariamente uma política de Estado, e as políticas de Estado geridas por pessoas eleitas em eleições eleitoral, não só isso vai resolver essa questão da mortalidade de jovens negros. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem mata, né? E aí você vai discutir a circunstância dessas mortes, vai se discutir, mas o que está em jogo é o que é número muito superior à média, né? Os mesmos que vão fazer a segurança, garantir os direitos do cidadão de bem, são os mesmos policiais acusados de mortes. Uhum. Essa mesma corporação. Então, Marcos, tem uma última pergunta aqui da telespectadora Ana. Ela fez uma pergunta, fazendo um comparativo entre os dois casos, fosse um negro da periferia e esse caso que ocorreu no último final de semana envolvendo um empresário em Alphaville, que ele humilhou os policiais.
O que será que teria acontecido se fosse na periferia com um jovem negro? É a pergunta da Ana. Se o menino João Pedro estava em casa e ele teve 70 tiros lá, ele estava dentro de casa e levou tiro pelas costas, no mínimo, se fosse um pai de família alcoolista, né, que brigou com a sua esposa, chegou em casa e brigou com a nega, quebrou o barraco, o policial, talvez mesmo sendo negro, independente se é negro ou branco, o policial, no caso aquele era negro, quebrava de pau, levava e batia, depois dizia que ele resistiu à prisão. Podia até matar num camburão, se fosse o caso, né? Ou se por acaso constasse em alguma circunstância que ele tinha alguma passagem pela polícia, né? Enfim, isso é fato. Se fosse uma mulher negra na vida paulista que tivesse um taco de beisebol e uma bandeira do Che Guevara, ela tinha sido espancada. Entende? Então, o tratamento feito. Então, quando a pessoa fala assim, quando o policial fala, cidadão de bem, nós estamos aqui para proteger o cidadão de bem. O cidadão de bem é aquele de Alphaville que ganha 300 mil. Ah, com certeza, exatamente isso. É isso mesmo. Falou tudo. O cidadão de bem não sou eu. O cidadão de bem não é meu filho, não é meu sogro, não é talvez a Ana que seja negra, o filho dela, o sobrinho. Entendeu? Então, quem define o que é cidadão de bem? E eu sei que está terminando o tempo, Rodolfo, esse tema, além de com toda a ciência que tem, desperta paixões, mas já vou entender que nós estamos finalizando. Você começou dizendo que nós somos filhos de Deus, etc e tal, somos seres humanos, assim, etc e tal. Em que pese todo o suporte que a igreja deu para a escravidão, para a escravização dos povos negros, né? Independente do papel que líderes tribais tiveram nisso, até porque a África não existia, mas já para colocar essa questão para uma próxima situação, em que pese isso, né, não existe essa discussão hoje concretamente, porque mesmo aqueles que dizem católicos ou evangélicos, eles são capazes das maiores atrocidades. O Trump é evangélico. Provavelmente aquele policial lá, ele é de uma igreja, ele comunga todo domingo, porque ele é um cidadão de bem. Porque ele faz o papel que a sociedade branca espera dele. Tá? Então veja, uma coisa que está acontecendo hoje é uma grande conversão, né? A conversão na boa, né? Que é o convencimento da população negra em transformar-se em evangélico ou neopentecostal. Isso é uma coisa. Eu fui convencido a abandonar o candomblé, o umbanda, tá certo? O catecismo para me tornar evangélico. Isso é uma coisa. Outra coisa é grupos evangélicos, tá certo? Se juntarem a grupos de milicianos e traficantes e colocarem fogo nos templos, nos terreiros e nas roças de plantas e ervas usadas nos rituais de religião de matriz africana. Com toda a conivência e hipocrisia da sociedade. Cadê a liberdade de expressão? Então essa questão de nós somos todos humanos, perante a Deus e tal. Bem, é o seguinte, lá na Guiné-Bissau esse Deus que estamos falando aqui não existe para eles, entendeu? O poder determinado por, ou pro Chucarramã, esse Deus aí não existe também, entendeu? Mas independente disso, são povos indígenas, são povos quilombolas, tá certo? E aqui no Brasil, que foi determinante para sustentar o discurso desse presidente que aí está, é esse racismo, é a misoginia, é essa tentativa de introduzir essa forma antiga de aí sim separar a sociedade de fato, né? E a cereja do bolo, né? Algumas pessoas dizerem que como o Bolsonaro pode ser racista se o melhor amigo dele é o Hélio Negão, o Hélio Bolsonaro. Ora, por favor, né? Todos nós sabemos que o Hélio Bolsonaro está ao lado do Bolsonaro justamente para que quando ele for questionado, ele fazer esse papel de, olha, mas meu amigo tá aqui, ó, né? Dizem que ele é meu escravo, mas pô, ele ganha 33 mil por mês. Olha, não, você quer continuar a ser meu escravo? Né? Mas o pior é isso.
O pior é você colocar numa Fundação Palmares um capitão do mato, né? Um traidor, né? Não sei se é traidor ou não, mas uma pessoa que cumpre esse mau papel de fazer totalmente o contrário, de fornecer um selo. Isso não é racismo. Se aquele rapaz de Alphaville lá for taxado pelas entidades negras e militantes de racista, a Fundação Palmares quer ter o direito e prerrogativa de dar um carimbo para ele e dizer o seguinte: não, essa atitude que ele cometeu não é racismo. Então é assim, essas ondas de protesto vão aumentar e o confronto, infelizmente, vai existir. E se houver distúrbios, infelizmente, isso é do jogo democrático, isso é do jogo da correlação de forças, e isso acontece na história há milênios. E isso não terá fim tão cedo. Tá certo. Marcos, queremos agradecer a sua participação, muito obrigado, né, mais uma vez pela participação, e até a próxima aí, tá bom? Muito obrigado para vocês aí, obrigado Rodolfo, ok? Obrigado Adriano, um abraço para todos que participaram conosco desse bate-papo aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado, boa noite. Marcos. Uma boa noite fria para você nessa terça-feira. Para você também, cuidem-se aí. Obrigado. Obrigado, pode deixar.